Salve, salve quebrada! Acabei de gravar um vídeo pra vocês reagindo ao trailer de Vingadores Doomsday, né? Vingadores Doutor Destino, como traduziram em português, né? Avengers Doomsday. Porém, eu levei aquele belo direitos autorais da Marvel, então esse vídeo nunca verá a luz do dia. O que eu decidi fazer para trazer conteúdo pra vocês e, obviamente, aproveitar o hype desse trailer? Eu peguei alguns prints do trailer que eu acho relevantes para conversar com vocês. Então, vamos fazer essa análise do que apareceu no trailer, das nossas projeções pro filme. Fechou? Bom, galera, tá aqui ó, algumas imagens que eu separei para vocês do trailer, né? Como eu já disse, eu não posso passar o trailer porque eu vou tomar aquele direitos autorais maravilhoso. Mas já começa aqui abrindo, né, Xavier Schools, então já introduzindo os X-Men. E é aquilo que a gente fala, galera, algumas coisas na Marvel não foram muito bem organizadas. Eu sei que existe uma organização muito grande ali por parte do MCU, mas quando a gente fala dos direitos de alguns personagens, que é o caso do Quarteto Fantástico, do Homem-Aranha e dos X-Men. No início dos anos 2000, a Marvel precisou vender esses direitos autorais, tanto para a Sony como pela Fox. E aí acabou que quando ela conseguiu recomprar esses direitos, ou fazer parcerias, que é o caso com a Sony, o universo do MCU já tinha seguido com os X-Men fora, com o Homem-Aranha fora e com o Quarteto Fantástico fora. A base eram os Vingadores através do Homem de Ferro e do Capitão América e futuramente o Thor. Então agora eles estão colocando esses personagens, eles já tinham dado pistas nos filmes anteriores, principalmente no Doutor Estranho. Depois você teve aquela série Inumanos. Você tem aparições de personagens com o termo mutante, que foi, por exemplo, a Kamala Khan, né, na Miss Marvel. E aí a gente já sabe que no próximo Homem-Aranha, que não aparece nesse trailer, a gente não sabe se ele vai estar no filme, tudo leva a crer que a personagem da Sad Sink é a Jean Grey, tá? Então pode ser que eles coloquem ali algum panorama falando sobre os X-Men para já fazer a introdução definitiva pro filme do Vingadores no final do ano. Mas é aquilo que a gente já sabe, galera. Mundos diferentes se colidem e já era. Já tá explicado, vida que segue. Então, aqui são os X-Men antigos, né? Então a gente tá vendo aqui o foco, né? É o Patrick Stewart, o primeiro Professor Xavier. E aí ele tá falando assim, something's coming, né? Alguma coisa está chegando. E aí eu escolhi esse frame que dá pra ver que ele tá apavorado, que ele tá assustado, mas pra frente tem uma outra imagem dele que eu gostaria de comentar. E a gente já sabe que o Doutor Destino, que em muitas HQs ele aparece associado ao Quarteto Fantástico, né, o Victor Von Doom, mas ele é um cara que vai botar o terror, arregaçar todo mundo da Marvel, beleza? Então, um baita personagem, muito forte, inclusive mais forte que o Thanos, tá? Então, pra quem não tá muito habituado a quadrinhos, já fica a dica que vocês vão ver um personagem muito poderoso. O meu único receio é, tipo, a gente tem um pós-créditos com ele aparecendo, que é no final de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, ele lá com o filho do Reed e da Sue, e é isso, né? Diferente do Thanos, que foi uma construção minuciosa em vários filmes, escalando toda aquela tensão, a tendência é que ele arregasse os Vingadores, todo mundo que apareça nesse filme, construa-se aquela ameaça, aquele senso de poder, para depois você ter o fechamento no Guerras Secretas, né, Secret Wars. Então, coloquei essa daqui para vocês, aí tem a chegada dele, não fica claro no trailer aonde exatamente ele tá? Mas pelo menos as cenas que aparecem dele no trailer, todas ele tá com o rosto coberto. Então a gente ainda não tem nesse trailer específico um vislumbre do Robert Downey Jr., né, a gente só tem o Doutor Destino, né, o Doom. Então, aqui ele tá chegando e o traje aparentemente tá bem bonito, né. Depois a gente tem essa cena aqui, aparentemente em Nova York, né, porque tem a Times Square ali no fundo, e a gente consegue ver o prédio dos Vingadores, né, a Torre dos Vingadores, com um A ali repaginado, né. Então não faz necessariamente sentido ser os Vingadores, talvez sejam os novos Vingadores, né, os New Avengers que foi apresentado nos Thunderbolts. E aí a próxima cena, mais ou menos, que vai aparecendo é essa chegada do Quarteto Fantástico, né, o Reed, e dá pra ver lá no fundo o Thor, tá, eu escolhi justamente esse fragmento, então em algum momento eles vão se encontrar, provavelmente falando dessa ameaça, lembrando que o Doom aparece no filme do Quarteto Fantástico, então ele já deve estar anunciando ali pra galera, ó, um perigo muito grande tá vindo, e etc, etc. O Thor tá junto com eles, estão chegando, e aí eles vão se reunir com outros personagens, então a gente consegue ver aqui o Bucky, que agora faz parte dos Novos Vingadores, o Capitão América do Sam Wilson, tá? E o Paul Rudd voltando a viver o Homem-Formiga depois do fiasco que foi o Quantumania, né? Então legal aqui essa reunião.
Mais pra frente a gente vai ver que outros personagens aparecem, ó, então aqui vocês estão vendo, o quarteto tá aqui no fundo, aí aqui tem aqueles três que estão de frente, o Thor basicamente eu acho que é ele que vai dar a notícia, e eu acredito que essa cena, inclusive, é o Thor falando depois que ele já encontrou o Doom, que é uma outra cena que aparece no trailer, que ele vai dar uma machadada nele, eu separei essa pra vocês, e o Doom, tipo, para com os dedos, tá ligado? Eu acho que ele já tá avisando ali o tamanho do poder. E aqui a gente consegue ver que são os personagens dos Thunderbolts, né? Os Novos Vingadores. A Helena, aqui acho que é a Fantasma, tem alguém escondido aqui atrás dela. O Guardião Vermelho e o Soldado Americano, né? Então a gente consegue ver esses personagens. Outra coisa que eu gostei no trailer, aparece o Namor, aparentemente retomou o poder em Atlantis. E dá a entender que ele vai ser convocado, vão pedir a ajuda dele para combater este inimigo, porque a gente tem a Shuri como Pantera Negra, e a gente tem um Baco junto ali conversando, e depois tem uma cena que eles estão meio que conflituosos dentro desse espaço que o Namor está, mas tem uma outra cena que ele aparece aparentemente lutando, não sei se contra eles ou junto deles, eu acho que vai ser junto, porque toda ajuda será bem-vinda aqui. E aqui eu fiquei muito feliz, que é o Ciclopes, né? Pô, ele tá com o uniforme clássico aqui, ó, belíssimo, tá? Já tinha vazado naqueles teasers promocionais picados que eles colocaram, né? Dos X-Men, do Quarteto Fantástico, do Pantera Negra. Então, os X-Men provavelmente terão uma presença muito grande aqui no filme. E a gente tem uma luta aqui, ó, de outro personagem que tava na imagem concepcional que foi colocada na internet pelo Kevin Feige, que eu coloquei pra vocês e fiz um vídeo falando sobre isso, que é o Shang-Chi, né, dá pra ver ele aqui, os dois anéis brilhando, lutando com o Gambit, tá, do Channing Tatum, de volta aqui. Aparentemente vai ser uma luta bem legal visualmente, com esses poderes meio que brilhantes, né. Depois nós temos... É aquela vaquinha, né? Aquele meme da vaquinha que o cara fala, oi, vim tirar o leite. E ele espremendo até de, tipo, não ter mais nada. O Loki do Tom Hiddleston está de volta de novo. E dá pra ver ele aqui olhando no cartãozinho dele da TVA. Lembrando que ele fazia parte daquela coisa de verificação da linha sagrada do tempo. A ordem como as coisas eram organizadas na cronologia. Então ele tá de volta. E eu acho que não precisava, galera. Pra mim, o final de Loki na segunda temporada é belíssimo, consolidando ele ali como se fosse uma entidade do tempo. Provavelmente vai trazer pra matar de novo. Então, enfim, são coisas da Marvel. E como alguns dos últimos filmes foram muito criticados, a Marvel sabe que o jeito mais fácil de cativar o fã, inclusive eu, é nostalgia, né? Então trazer de volta aqueles personagens que já foram consolidados. Aí aqui a gente tem essa cena aqui, ó, de união, né? Então a gente tá vendo ali ó, o Quarteto Fantástico, o Soldado Invernal, cumprimentando um Baco e a Shuri, né? E aqui tem as Dora Milaje. E como eu disse pra vocês, eu acho que há uma aliança com o Namor, porque, pô, nenhum deles tem poder pra fazer isso aqui, ó. Então, a não ser que eles tenham revivido o Moisés, né? Que não é, obviamente. Ele tá junto com a galera, tá? Então, aqui essa cena. A Mística eu só achei legal trazer esse vislumbre dela aqui, bem diferente do que a gente viu nos últimos filmes ali da Jennifer Lawrence. E ela acaba depois se transformando na Helena, então vai ter um combate também entre os X-Men, os Vingadores, os Novos Vingadores. Uma coisa meio quadrinesca, mas eu imagino que assim como eles fizeram no Guerra Civil, eles vão fazer nesse filme, tá? O foco não vai ser essas lutas desses grupos, dessas reuniões de super-heróis. Aí aqui a gente tem, né, o Ian McKellen como o Magneto, aparentemente bem debilitado, né, tá bem zoado, o Charles tá conversando com ele. Tinha feito um vídeo de um discurso dos X-Men 97 e, pô, eu sou muito fã de X-Men. Pra mim é o maior grupo de super-heróis de todas as adaptações possíveis. Mesmo sendo fã da DC, como eu já falei também várias vezes aqui nesse canal, consigo reconhecer os méritos dos outros lados também. E aparentemente ele deve estar conversando sobre isso e dizendo que, pô, vai precisar de qualquer ajuda para combater um inimigo de tamanha força. Lembrando que quando você teve o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, o Magneto tava lá, o Professor Xavier tava lá, e ele já tinha ficado surpreendido com o tamanho de poder que a Wanda tinha, né, a Feiticeira Escarlate. Então, promete ser algo bem interessante a dinâmica, a interação desses dois personagens. E aqui é a cena que eu falei pra vocês, né? O Thor, tipo, num X1 dá pra ver, pelo menos, a não ser que a Marvel tenha cortado essa cena. A Marvel gosta de fazer isso nas edições de trailer, né? Ela corta algumas coisas chaves ou ela esconde alguns personagens. O Thor encontra o Doom e vai sozinho pra cima dele com o Stormbreaker, numa cena muito parecida com a chegada dele em Wakanda. E o Doom só faz assim, tipo, como se o Thor fosse nada, né? O famoso tirou pra merda. Então, tipo assim,
é uma ameaça muito grande, e é por isso que eu acho que depois desse encontro, a gente volta pra essa cena aqui, ó, que é o Thor falando com a galera de, tipo, o tamanho do perigo que é esse novo vilão, esse novo personagem que tá chegando ali no universo. Depois dessa cena aqui, você tem ele falando, né? A gente ouve a voz do Thor e ele fala: nós vamos precisar de um milagre. E aí ele entra na sala e fala: não é possível. E aí a gente vê ele levantando o Mjolnir e ele solta, o Mjolnir vai pra mão do Steve Rogers e ele fala, tipo, muito feliz, né, que ele tava ali. Então, bem legal essa cena aqui no final, né, o Chris Evans dando uma risadinha. É o caso da vaca de novo, né, vamos espremer o máximo que der. O Doom poderia ser, obviamente, outro personagem. O Chris Evans não precisava estar nesse filme, até porque já tem o Capitão América. Mas a gente sabe que a Marvel vai apelar para aquilo que é mais caro para os seus fãs, que são os personagens dos primeiros Vingadores. Então, ela vai entregar todo mundo aqui, basicamente. Eu tenho certeza que vai ter um flashback da Viúva Negra em algum momento. E o Robert Downey Jr. ele vai aparecer, mesmo que ele não seja um Homem de Ferro. Vai rolar provavelmente a confusão de quem é quem ali. Mas é isso aí mesmo que eu queria trazer para vocês. Então, galera, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse trailer. Eu confesso que eu gostei muito. Bate muito com vários vazamentos que já tiveram na internet, mas eu não vou falar sobre isso, até para também não trazer spoilers pesados e estragar a diversão de alguns de vocês, mas promete ser um baita filme. Lembrando que eu tinha colocado uma cena que vazou do filme e eu tive também ela bloqueada por direitos autorais, que é uma luta gigantesca contra os sentinelas. O Doom aparentemente controlando os sentinelas, e eu acredito que seja isso um dos fatores que vai trazer os X-Men pra dentro desse universo. Lembrando que os sentinelas é uma ameaça muito forte nos X-Men. Pra quem assistiu X-Men os dias de um passado, futuro próximo, eu sempre esqueço esse nome. No futuro, os sentinelas eles têm uma espécie de simbiose com outros poderes mutantes. Eles são basicamente imortais, eles dizimam os X-Men, então eles precisam combater no presente uma ameaça que futuramente se consolidaria. Então, vai ter muita coisa legal nesse filme, eu confesso que eu tô muito hypado. Vou assistir o Homem-Aranha na semana que vem. Vou ver se tem alguma ligação, algum easter egg ou alguma chamativa já pra esse filme, imagino que sim. E aí eu vou trazer esse vídeo pra vocês aqui no canal. Então, galera, deu um pouquinho de trabalho fazer isso. Não se esquece de deixar uma curtida, se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, as notificações. Assim que eu postar um novo vídeo, você vai receber esse alerta aí no seu celular pra você poder vir dar uma moral, dar uma prestigiada. Valeu?